Olá, boa noite a todos os telespectadores e internautas que estão acompanhando o jornal AltV Notícias, segunda edição. O desemprego fica em 13,6% no trimestre terminado agora no mês de abril e atinge 14 milhões de pessoas. O desemprego ficou em 13,6% no trimestre de fevereiro a abril, segundo dados divulgados pelo PNAD Contínua e divulgado também pelo IBGE nesta segunda-feira. De acordo com o levantamento, o contingente de desempregados ficou em 14 milhões de pessoas. O IBGE usa diversas comparações. Na comparação com o trimestre terminado em abril, houve uma queda de 0,1 ponto percentual, quando a taxa ficou em 13,7%. Já na comparação com o trimestre terminado em janeiro, que é um outro método, houve uma leve alta de 1 ponto percentual e ficou em 12,6%. A receita de royalties do petróleo cresce 37% agora até o mês de abril e rende 2 bilhões de reais a mais para os cofres do governo federal. Após 2 anos de queda, a arrecadação aumentou em 2017 por ajuste no preço do barril e alta da produção, mas segue abaixo do patamar de 2014. A arrecadação de royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo voltou a crescer em 2017 e acumula até abril uma alta de 37%, segundo o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP. Em valores, o montante arrecadado nesses 4 primeiros meses do ano aumentou em 2 bilhões de reais na comparação com o igual período de 2016. Os royalties pagos neste ano contribuíram inclusive para a arrecadação total do governo federal voltar a crescer. Ao divulgar os números de abril, nesta última quarta-feira, a Receita Federal citou essa fonte de recursos como uma das influências para a alta real de 2,27% na arrecadação federal. E a JF, que é a holding que controla a JBS, fechou um acordo de leniência por 10 bilhões e 300 milhões de reais, foi hoje anunciado pelo Ministério Público Federal. Os pagamentos serão feitos em 25 anos e devem começar em dezembro deste ano. O documento deve ser assinado nos próximos dias. Após semanas de negociações e a resistência dos executivos da JF, o acerto com os procuradores federais da República foi fechado na noite desta terça-feira e divulgado na madrugada de hoje, quarta-feira. O documento que oficializará o acordo de leniência será assinado nos próximos dias após a conclusão das discussões das cláusulas. A negociação bilionária assegurará o fim das investigações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal contra as empresas do grupo JF nas operações Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Bullish e a Carne Fraca. No entanto, o acordo de leniência não tem relação direta com a delação premiada fechada pelos executivos da JF, que são os irmãos Joesley e Wesley Batista. Em meio à crise política, o banco, outra notícia obviamente, em meio à crise política, o Banco Central deve manter o ritmo e baixar os juros para 10,25% ao ano, que é a taxa Selic. Como todos sabem, a taxa Selic está em 11,25% e hoje haverá uma reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, e esta taxa deve ser reduzida em 1 ponto percentual, ficando em 10,25%. A decisão do Banco Central será anunciada após as 18 horas de hoje. Se confirmado, esse será o 6º corte consecutivo na Selic. Já o patamar de 10,25%, caso baixe em 1 ponto percentual, seria o menor desde o início de 2014, quando a taxa estava em 10% ao ano.
a previsão do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da economia continue recuando nos próximos meses e chegue a 8,5% ao ano no final agora de 2017. O dólar opera em queda nesta quarta-feira. O dólar está valendo agora R$ 3,24, operando em queda. Os investidores repercutem ainda a divulgação da taxa de desemprego, né, que encerrou o trimestre, como eu disse, terminando abril em 13,6%. Segundo o relatório da XP Investimentos, o resultado veio abaixo do previsto pelo mercado. E no cenário externo, o mercado repercute indicadores positivos de trabalho, né, na zona do euro e pesquisas indicando que o partido de Theresa May, que é a primeira-ministra britânica, deve se enfraquecer nas próximas eleições. O dia também é marcado pela queda nos preços do petróleo, com investidores duvidando da capacidade da OPEP, do acordo da OPEP, de assegurar a oferta da commodity. Eu vou ficando por aqui e na sexta-feira eu volto com vocês no Alt TV Notícias, primeira edição às 12h30. Para você uma boa noite e até lá!